O povo brasileiro há de mostrar nos próximos dias, com manifestações pacíficas, que o medo acabou. Acabou. Quem deve explicações agora é o Supremo Tribunal Federal. Lembro aos ministros. Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. Merece ser vistas com desconfiança. Por isso que eu digo, com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, às vezes isso também tem sido esquecido, quase isolado. Seria ótimo se a gente pudesse só comemorar hoje o aniversário do programa. Mas há um morto estendido no caminho do Supremo. Quando você tem um morto estendido no caminho da história, né, que vem sendo percorrida por uma instituição, você não remove isso como se fosse uma árvore decepada pelo temporal, uma pedra arrancada da encosta. É um cadáver com nome e sobrenome. Não adianta chamar de cidadão brasileiro. Como dissemos ontem, tem nome o morto. Pior, o morto agora fala na internet e faz as denúncias que não pôde fazer em vida. Ele continua, ele recupera a voz, como aconteceu com o Clériston, nessas circunstâncias. E não adianta ignorar. O morto interfere no curso da história. Em 1975, quando a imprensa existia como tal, os jornalistas ignoraram o ato institucional número 5 para denunciar o assassinato do Vladimir Herzog. Agora, a imprensa não tem coragem ou não tem disposição, que é pior, para fazer a denúncia devida, mas nós fizemos e faremos. Nós alertamos para o que iria acontecer. Não faltaram denúncias. A advertência é o que não faltou. Nós começamos as advertências em janeiro. A primeira capa saiu antes que o mês terminasse, sobre as prisões do dia 8. Em fevereiro, nós chamamos a atenção para os esquecidos de Brasília. E entre eles estava o Clériston, já. E tantos outros. E o que sobrou também foi arrogância, insolência e desprezo pela Constituição. O advogado Gilmar Mendes, indicado para o Supremo pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tem razão quando ele diz que o problema do Brasil e da democracia brasileira hoje é o Supremo.
Ele pode dizer também que o Supremo não é formado por um bando de covardes. Nem o povo brasileiro é um bando de covardes. Nem nós nos intimidamos com o que diz o Supremo. Eu não me intimido. Eu não me intimido com o rosnado do decano do Supremo. O decano é apenas o mais velho, o mais antigo de uma instituição. Eu sou o mais antigo aqui. Nem por isso eu tenho direito de baixar ordens aí que devem ser seguidas pelo povo brasileiro. É um sintoma muito animador a volta ao palco do Gilmar Mendes, que sempre foi o líder do Supremo, o dono do Supremo. Enquanto o serviço sujo foi feito por outros, ele se calou. Ele adora a decisão monocrática, porque ele é uma usina de habeas corpus intempestivos, ilegais, arrogantes e mais. Comunico ao advogado Gilmar Mendes que o medo epidêmico, o medo pandêmico começou a acabar. Aqui ele não existe. E o povo brasileiro há de mostrar nos próximos dias, com manifestações pacíficas, que o medo acabou. Acabou. Quem deve explicações agora é o Supremo Tribunal Federal. Não adianta o ministro Barroso fazer o que fez ontem, tentar reduzir a um cidadão brasileiro cadáver que tem nome e sobrenome. Não adianta ele abrir o celular, ele que é tão fluente, né, na hora de fazer participar de festinhas do PCdoB, não adianta ele pegar, né, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar as razões, as causas da morte estão sendo reveladas reiteradamente pelo próprio Clériston. E os seus assassinos também estão sendo denunciados por ele. A menos que o ministro Alexandre de Moraes não queira procurar no próprio inquérito as causas da morte, elas estão todas lá. Não precisa abrir outro inquérito para apurar o que ele e os seus parceiros do Supremo fizeram. Está tudo lá. Declarações de médicos, declarações do próprio Clériston, advertências do advogado, todas ignoradas. Todas ignoradas. Ele morreu, ele é vítima, o Clériston, da prepotência do Supremo, do desprezo pela vida. E agora o Supremo está na defensiva. Esse tipo de reação não assusta ninguém. Como traídos. É isso, por acaso havia um casamento, então é espúrio. É um casamento indecente, né? Indecente, é uma ligação incestuosa, porque os poderes são iguais e não existe nenhum poder mais igual que os outros. É a mesma coisa que o Congresso se declarar traído pelas sucessivas intervenções do Supremo em território alheio. Deliberam sobre tudo, chega de voto monocrático. Não são semideuses, são advogados que nunca julgaram na vida. E a gente assiste ainda a filmes que mostram o ministro Alexandre de Moraes negando a defesa de um réu pelo advogado, porque normas internas do Supremo assim determinam. Vale a Constituição, que eles nunca deixaram de seguir. Vale a Constituição, diz o Supremo, diz o Gilmar Mendes. Defendeu a Constituição e a democracia. Defendeu coisa nenhuma. Democracia que tem sobrenome não é democracia. E ele chama de democracia relativa. O que é democracia relativa? É a meia virgindade? É isso? Não existe. Não existe. Nós queremos a democracia sem adjetivos.
é um substantivo suficientemente forte